Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aí no seu coração. Eu quero começar compartilhando com você o versículo 1 e 2 do Salmo 73, depois mais um ali. Se você tiver aí a sua Bíblia, o Salmo 73. A palavra de Deus nos orienta sempre que sejamos agradecidos, que o nosso coração seja grato a Deus por todas as coisas, seja na área financeira, seja em qualquer área. A Bíblia nos mostra para ser agradecido, porque quando nós não trazemos isso como um estilo de vida para nós vamos ser pessoas descontentes. Pessoas sempre inseguras, pessoas que a alegria não permanece no coração, porque começa a olhar muito para os lados. E se nós somos pessoas agradecidas, obrigada. Se somos pessoas agradecidas, isso vai fazer muito bem para nós. E aqui no Salmo 73, o assunto geral, não vou ler o restante dos versículos, mas o assunto geral é um momento na vida de Asaf. Asaf era um líder de louvor, de adoração, que o rei Davi instituiu. Então, Asaf, ele ocupava algo assim, um chamar de Deus, de adorar a Deus. De ficar exaltando a Deus, de conduzir os louvores, profetizando. Asaf vivia esse contexto. E aqui ele começa o Salmo 73 com algo que às vezes nós podemos nos chocar, mas também podemos nos identificar. Aqui diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Agora, eu sei que Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom, mas agora ele diz assim: quanto a mim, porém, quase resvalaram os meus pés, resvalaram os meus pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Aí nós vimos alguém que conduzia o louvor, conduzia a adoração. E aí ele passa por algum momento, aonde ele diz, quase. E nós vamos ver no decorrer que ele vai colocando o que é que fez com que os olhos dele se desviassem de Deus. O que aconteceu com ele? Ele começou a olhar os outros. Ele começou a olhar as outras pessoas, e daí ele começou, como é que aquele não serve a Deus, prospera? Como é que aquele não serve a Deus? E como é que parece que a vida dele está boa? E assim por diante. Esse foi o motivo de quase desviar. Faltou pouco para que se desviasse os meus passos. E aí ele começou a ficar ruim. E ele começou a olhar outras coisas. E são essas outras coisas que nos desviam da presença de Deus. Que nos desviam da paz de Deus, da alegria de Deus. São essas outras coisas que fazem isso na nossa vida. E aí ele continua reclamando e falando, os ímpios aumentam suas riquezas, e eles estão lá, continuam e não são castigados, e ele vai continuando. Mas daí chegou uma hora que ele diz assim, olha, só de refletir sobre essas coisas, eu achei muito pesado. Eu não acho resposta, achei muito pesado. E aí ele diz assim, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O
A história diz que aqueles que não buscam a Deus, um dia fará toda a diferença. Se nós não vemos hoje, um dia fará toda a diferença. Então, o que eu quero iniciar a palavra dizendo isso? Porque às vezes a gente começa a dizer, você tem que ser isso, você tem que dar um bom testemunho. Olha, como você não está dando bom testemunho? Você foi em tal lugar, não tratou bem as pessoas. E aí, às vezes, a gente se coloca numa cobrança, nós mesmos. Nos colocamos nos cobrando de nós mesmos, o nosso comportamento que não é bom. A gente, às vezes, não vê muito crescimento em nós, em alguns momentos da vida. Eu quis trazer Asaf, não para você se conformar, mas para você poder falar assim, até Asaf, né? Então, que dirá nós? Então, mas eu trouxe isso aqui de início, para que quando eu colocar a palavra, você não se sinta cobrado, mas você se sinta incentivado a buscar uma vida mais na presença de Deus. Amém? Você entendeu? Então, aqui nós vimos que o motivo de que ele quase desviou, tirou os olhos e colocou em outros lugares. Depois, mais adiante, a gente vai ver o que é isso. Então, outro versículo que eu quero dizer agora, em contraste a isso, em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, Jesus falando. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E aí eu acho que vocês devem ouvir bastante aqui na igreja. Você é luz, você é luz. Lá onde você estiver, você é luz. E eu sei o que é passar momentos que às vezes a gente não se sente luz. Sabe, a minha nora estava me contando que ela trabalha numa escola. E daí uma das professoras veio e pediu para ela assim: Você é da mesma igreja que aquela outra pessoa? Daí ela falou, sim. Por quê? Não sei, porque aquela outra pessoa parece bem diferente, ela tem uns comportamentos bem diferentes de você. E aí nós olhamos isso, e tem horas que é porque a pessoa não vigia mesmo, mas tem horas que é momentos da vida. Então aqui diz assim, eu sou a luz do mundo, nós seguimos Jesus, nós somos luz também, somos discípulos dele. E aí nós que seguimos Jesus não andaremos nas trevas, mas teremos a luz. Então quando fala em luz, eu penso em muitas coisas que a luz é beneficiada, não é verdade? A luz é muito importante, a luz é necessária, né? O povo bem antigamente dava um jeito, mas havia muitas dificuldades por falta da luz. Então, a luz, ela serve para várias coisas. Mas uma das coisas que eu quero trazer para você agora é sobre a luz dos faróis. Que elas emitem aquela luz e direcionam os navios. Então, eu quero falar dessa luz que direciona, que desvia de acidentes, né? Que os faróis servem para isso, para direcionar, para livrar de acidentes. Então, os faróis, eles foram... não farol de carro, né, gente? Os faróis que ficam perto do mar, que ficam em lugares estratégicos, para dar direção, para que cada um possa ir para o seu destino bem. Então, os faróis, eles foram criados para ajudar os barcos no mar. E eles apontam as entradas dos portos, ou quando tem presença de recifes, quando tem bancos de areia e outras coisas perigosas que os navios podem encalhar. E a luz que passa, ela é uma luz trabalhada para que ela invada os lugares. Você já viu? E a luz vai e vem, né? Vai e vem. A gente que não está no navio, que não está lá dirigindo o navio, para nós não faz diferença nenhuma. Mas para eles faz toda a diferença. E os faróis, eles ficam nos lugares estratégicos. Em lugar estratégico. Os faróis ficam nesses lugares estratégicos.
Nós somos luz e Deus nos coloca em lugares estratégicos. Seja dentro da nossa casa, seja lá no trabalho. Nós também, eu quero trazer isso, nós também somos os faróis de Deus, com uma função. E esses faróis, nós podemos pegar o de João 12, onde Jesus diz: eu sou a luz do mundo. É a luz de Jesus em nós que reflete e pode dar direção para as pessoas e pode livrar elas do mal, do caminho mau. A Bíblia nos fala também em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Guarde bem a palavra domínio. Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o primeiro ponto que eu gostaria que você gravasse e ficasse com você, os faróis, como eu já falei, mas vou acentuar, eles ficam em lugares estratégicos. Ali nos diz, Ele nos libertou do quê? Do domínio das trevas. Essa era a nossa condição. Nós estávamos sobre um domínio. É isso que a Bíblia nos diz. Nós estávamos sobre um domínio que estava sobre nós, mesmo nós não sabendo. Estávamos dentro de um outro reino. E esse reino contrário dominava as nossas vidas. Mesmo nós não tendo noção disso. Esse outro reino dominava. Há um domínio. Então nós vemos que Ele nos libertou, Ele, além de nos livrar do pecado, a Bíblia diz que Ele nos resgatou. Nós estávamos escravos e Ele nos libertou. O que é que Jesus fez? Ele libertou deste domínio das trevas. E aí no texto de Mateus 5,13 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que nós estamos lembrando dessas verdades? Porque há um sistema no mundo que envolve o mundo. E se nós não cuidarmos, nós somos engolidos pelo sistema. É a pressa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha lá, e aqui, isso aqui ficou mais caro, nossa, como é que eu vou conseguir? E aí, se tem filho, e os filhos adoecem, e aí às vezes o negócio estava indo bem, de repente ele não está mais indo bem, e assim por diante. A correria da vida, o sistema da vida, a cultura do mundo que oprime aqueles e quer colocar um molde sobre nós também. Tudo isso é um sistema que está ao nosso redor, que quer nos colocar nessa roda, mas nós somos livres. Amém? Nós somos livres. Nós não precisamos ficar. Eu conheci uma senhora na época, ela tinha quase 80 anos, e ela disse assim, eu não conhecia Jesus, ela disse assim: a minha vida é como uma roda. Como uma roda. Passa um dia, passa outro dia, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Daí eu pensei, meu Deus, ela tem quase 80 anos. E ela não conheceu uma vida diferente. Pensei, a minha vida não é uma roda. A minha vida é novidade de vida. Porque Jesus traz a novidade de vida para nós. Então, lembrando disso, que nós estamos, porque em Coríntios, 2 Coríntios diz, o quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que eles não vejam a luz do Evangelho. Agora pense bem comigo. O inimigo vem e cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho brilhando na sua vida, dando direção. Agora eu quero perguntar, será que às vezes também não pode vir algo querendo escurecer a sua vida?
Porque o Deus desse século, ele vai escurecer os caminhos dos incrédulos, ele cega. Será que muitas vezes não passa essa nuvem sobre a nossa vida? Sobre os nossos olhos? Nos cegando. Tipo assim, como eu falei, não é agradecido, às vezes não está enxergando, porque o Deus desse século quer novamente cegar os seus olhos. Você enxergou a luz, você enxergou Jesus, você enxergou o reino, mas daí, de repente, você começa a olhar a vida não tão legal, de repente uma tristeza que não devia estar ali, aparece. Será que o Deus desse século não está cegando? O que é que você está enxergando? As notícias? Você gosta muito de assistir notícias? Será que você está enxergando demais as notícias? As séries, para quem gosta, no Netflix, as séries, os filmes. Ou talvez você está enxergando demais as dificuldades da vida. As dificuldades do relacionamento, parece que aquela dificuldade do relacionamento enche a sua vida, parece que toma conta, tudo o resto está bom, mas aí os relacionamentos não estão bons, e parece que a vida não está boa. Não é verdade que a vida não está boa, aquela área não está boa e precisa ser arrumada, mas aí quando começa a querer cegar a nossa vida, nós começamos a enxergar demais aquilo. Você potencializa aquilo. E aí você fica ruim só por causa que aquela área não está boa, não é verdade? Não é assim que acontece nas nossas vidas? Porque rouba a nossa alegria por causa de uma área da nossa vida. Por isso que precisamos ser gratos e olhar. Porque assim, nós, tirando toda a visão desses problemas, nós vamos conseguir ser uma luz bem forte. Senão a gente vai se apagando. Nós não podemos deixar. Ninguém pode roubar a nossa luz. Nós somos a luz, nós somos um farol para dar direção para os outros, um farol para mostrar o perigo para os outros, seja para os familiares, seja para quem você conhece. Então, o que você está enxergando demais? O medo. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava passando uma dificuldade que tudo o resto estava bom, mas uma dificuldade ali, e ela estava em desespero, era cristã, e eu na hora falei para ela assim, ela falou, eu oro, eu estou orando. Eu falei, sabe o que eu acho, olhando pelo que você fala? Que a sua oração é uma oração de desespero, não é oração de fé. É a fé que move as circunstâncias. A tua oração é oração de desespero, sabe? Senhor, por favor. Senhor, por favor, Senhor. Senhor, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Não é aquela oração, Senhor, oração de fé. Senhor, eu sei que Tu é o maior. Senhor, Tu é dono de todas as coisas. Senhor, Tu criou todas as coisas. Não há nada impossível para Ti, Senhor. Então, Senhor, eu vou colocar esse problema da minha vida diante de Ti. Porque eu sei que Tu tens o poder. A quem eu vou, Senhor? Essa é oração de fé. Não oração de desespero. Oração de desespero precisa da oração de fé para que as coisas sejam movidas no mundo espiritual. Então, nós temos que ter uma visão de Deus. Nós não podemos deixar que os problemas da nossa vida baixem a nossa luz. Tirem, né? A gente começa a ficar aquelas luzinhas bem apagadinhas, né? Não podemos deixar, nós somos esses faróis de Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria que você deixasse, que você ficasse, os faróis são colocados em lugar estratégico. Você foi colocado em lugar estratégico. A outra coisa é, os faróis cumprem uma função.
Eles foram criados com uma finalidade de orientar os navegantes sobre a direção, como eu já falei, sobre o caminho seguro. Eles são norteadores de que aqueles que estão ali conduzindo, eles possam chegar ao seu destino em perfeita paz, em perfeito equilíbrio. Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo de um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa. Nós precisamos brilhar. Nós somos os faróis colocados por Deus nos lugares estratégicos. Nós precisamos brilhar. Existem coisas que tiram o nosso brilho e nós temos que cuidar. A Bíblia nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. A função de um farol é brilhar. E na luz encontrarão direção, e precisa ver então essa luz nele. Quando brilha, ela mostra o caminho. Se está apagada, não pode mostrar o caminho. Então, a segunda coisa, os faróis cumprem uma missão, uma função. A terceira coisa, para você gravar aí: os faróis precisam de manutenção. Precisa de manutenção. Antigamente, os faróis eram abastecidos com azeite de oliveira ou de baleia. Aí eles tinham que ir lá, e eles tinham muito trabalho com isso. E se eles descuidassem, a luz apagava. Hoje é mais moderno, então hoje não precisa mais daquela maneira antiga. E aí hoje é mais fácil para eles deixar aquela luz sempre acesa. Jesus disse: o reino dos céus será como, pois, que nem aquelas 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. Os faróis, precisa haver manutenção nos faróis. E aí eu quero trazer essa passagem que Jesus fala daquelas virgens prudentes e as outras. E aí nós sabemos a história. Elas estavam procurando o noivo, esperando o noivo. E aí todas dormiram. Todas dormiram. Sabe o que nós podemos aplicar aqui? Muitas vezes nós estamos como que dormindo em algumas áreas. Já não enxergou. Está lá sonolento. Mas se você tem o óleo de Deus, você vai conseguir. A hora que você viu, meu Deus, olha um perigo, meu Deus, eu não vi que o meu casamento estava tão ruim assim. Meu Deus, os meus filhos. Precisa fazer alguma coisa. Mas se tem o óleo, você já se levanta e você faz. O que aconteceu com aquelas que não eram prudentes? Elas não tinham óleo. Aí é claro, esse versículo está mostrando outras coisas, só estou aplicando ele em outra coisa. Então aquelas que não eram prudentes, acabou o óleo delas. Sabe aquela hora que bate uma dificuldade, que se você tem o óleo, fará toda a diferença. Sabe quando o meu pai foi a primeira perda significativa na minha vida. Eu era recém-convertida, mas eu caminhei muito, eu cresci em Deus, eu me apaixonei por Deus, então eu me enchi das coisas de Deus. E aí veio a notícia. E aí aquele período era a pior coisa. Mas fora havia uma tristeza, mas dentro não havia tristeza no meu coração. Fora eu vi o medo dos familiares. Eu chorava por causa do choro deles, eu tinha compaixão deles. Eu ficava imaginando o desespero deles, porque dentro de mim não havia o desespero. Sabe por quê? Porque tinha o óleo. Porque tinha o óleo. Porque eu sei que seria diferente se não tivesse o óleo. Nós estamos no mundo e as coisas acontecem. O que nós não podemos ficar é sem essa força de Deus para passar as circunstâncias. E eu aprendi ali a diferença de quem tem o óleo e quem não tem o óleo. Quem tem a luz brilhando forte, porque quando parecia assim que o dia não tinha cor fora, mas dentro tinha uma alegria dentro de mim, tinha uma força dentro de mim.
E eu percebi qual era a diferença. Porque na hora da dificuldade, você precisa ter a luz de Deus, ter o óleo de Deus, que é a unção, que nos mantém a chama acesa. Você vai saber a diferença. Porque daí vem o problema, você se levanta e você diz: problemas, vocês não vão me abater. Como eu falei, nós viajamos e aí a gente atendi uma pessoa primeiro, a esposa, depois fomos atender o casal. E aí, tanto ela como ele começavam a chorar e eram cristãos. Estavam desesperados. Aí o marido, que a gente foi depois, o marido chorava desesperado também, diante daquela situação. E aí por alguns motivos, ele falou para mim assim: meu Deus, eu acho que eu estava dormindo, como eu não enxerguei isso? Porque eu falei para ele da oração dos desesperados. Falei: você não está fazendo oração de fé, precisa fazer oração de fé agora. Oração de fé é crer. Ele disse: meu Deus, como eu não estava enxergando. E aí eu até dei uns áudios de um ensino, porque daí eu não fiquei passando o ensino, eu dei uns áudios para eles. Ele falou: depois que nós escutamos aqueles áudios, que você passou o ensino. Ele falou: a gente se levantou, andou pela casa toda e começamos a orar e orar. E hoje de manhã eu acordei e já saí orando pela casa inteira. Ele falou: meu Deus, nós mudamos. E ele falou assim: eu não estava enxergando. Aí ele agradeceu chorando, porque nós fomos até lá. Ele falou: muito obrigado, porque vocês vieram aqui nos ajudar. Você está entendendo que você precisa ser farol? Tem gente que não está conseguindo. Eles precisam do farol. Esse casal precisava. A luz deles não estava deixando, estava fraca, não estava deixando de enxergar. Estava precisando. E aí quando nós fomos lá, eles saíram daquela situação emocional e agradeceram muito, porque a gente foi até lá. A gente viajou 200 e poucos quilômetros, 200, quase 200, né? Porque tocou o nosso coração. Vamos lá, não me conformo com essa luta que eles estão passando. Nós precisamos ser farol para nossa família. Precisamos ser farol para aqueles que convivem com a gente. Você é como um farol e precisa manter a chama acesa, a luz acesa. Agora olha só, lembra que eu falei aqui de Asaf? Que o Asaf começou a olhar para os lados, começou a olhar para outras coisas, e daí quase que ele resvalou, quase que ele desviou. E aí ele falou: até que entrei no santuário de Deus. Então algumas coisas desviaram o olhar de Asaf. Ele não estava mais adorando a Deus. Ele deixou de adorar para ficar olhando a dificuldade. Então olha só, dizem que tem uns falsos faróis que eles fazem como se fosse um farol, com o intuito de enganar as embarcações, atraí-las para as zonas de perigo, e aí eles chegam, ou eles afundam ali o barco, ou eles vêm e roubam toda a embarcação, saqueiam. Então eles forjam os falsos faróis. E eu quero dizer que os falsos faróis são as dificuldades da vida, são os problemas. Eles vêm para tirar a nossa luz, tirar a nossa alegria. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que será tribulação, o que poderá nos afastar do amor de Deus? Alegria de saber que Deus nos ama, o fluir do amor de Deus em nós. Será tribulação? Será dificuldade? Não, nada pode nos afastar do amor de Deus.
E aqui, como Asaf, ele disse: até que entrei no santuário de Deus. E nós não podemos deixar esses falsos faróis direcionar a nossa vida. O que tem apagado a sua luz? O que tem deixado a sua luz mais fraca? É o domínio das trevas, com seus enganos, é as dificuldades da vida, é o desgaste dos relacionamentos, ou aquele negócio que está tirando a sua paz. O que tem tirado a tua alegria, o teu brilho, a tua força, a tua garra? O que tem tirado? Como você sabe se a sua luz está forte, iluminando você e os outros? Como que você sabe? Algo precisa arder no seu coração. Um crescente amor a Deus. E aí Deus quer que a gente ame as pessoas. E como você acende esse fogo? Como você acende essa luz? Não tem como não saber, porque a Bíblia diz. A Bíblia dá todas as respostas. Como nós vamos acender esse fogo? Como fazer arder dentro de nós? A palavra é uma das coisas que acende a nossa luz. Eu vou para a palavra como eu vou com o encontro com Deus. Então, essa semana eu fiquei bem feliz, porque eu tenho experimentado algumas coisas de Deus. Eu leio assim, parece que o mundo para. E aí eu enxergo aquelas coisas, aquilo ali toca o meu coração que eu nem entendo. E aí eu falei: Senhor, que coisa mais boa. Mas como eu faço para que as pessoas entendam isso? Eu me senti assim, como se tivesse um bolo bem bom. E daí eu comi um pedaço, eu falo: mas é tão bom. E daí os outros só olham e ficam olhando. E eu falo e eles não sabem que é bom, porque eles não provaram ainda. Daí eu falei: Senhor, daí eu conversando com a minha outra nora, ela falou assim: mas você influencia as pessoas. Eu fiquei pensando, será que alguém começa a dizer o que é que ela está enxergando? E aí começar a ler a Bíblia, ler, até enxergar o que eu enxergo. Até que essas letras te façam chorar. Até que esses textos te joguem para uma outra dimensão. Dimensão do céu. E eu estava assim falei: Senhor, eu não consigo ficar só para mim mesmo. Aí às vezes eu vou conversar com as minhas noras, eu vou conversar qualquer coisa que Deus está me tocando, eu começo a chorar, e às vezes elas choram. E aí outro dia eu estava preparando um estudo para passar nos grupos de discipulado, e eu peguei o primeiro versículo e comecei a chorar. Falei: mas por que eu estou chorando? Não tem nada aqui para me emocionar. Sabe qual é o texto? Que José falou para levar os ossos dele, quando o povo voltasse para a terra prometida, era para levar os ossos dele para lá. E eu caía no choro. Eu secava as lágrimas. Bom, agora eu vou fazer. Chegava a ler o texto de novo, chorava. Aí ia lá fora, esparecia, secava as lágrimas, voltava, eu ia ler. Eu dizia: Deus, o que tu está falando comigo? Eu não estou entendendo. O que tu está dizendo através desse texto? Eu não entendi nada aqui, mas algo encheu o meu coração. E quando eu fui passar para eles do discipulado, eles compreenderam. E aí, a minha nora me deu um testemunho, que eu fiquei muito feliz. Falei: glórias a Deus. Ela falou assim: sabe que outro dia eu fui passar a palavra no pequeno grupo? E eu comecei a ler um texto para eles. E quando eu vi, eu estava chorando. E aí o meu coração invadiu algo tão bom dentro de mim.
Ela falou, meu Deus, que coisa mais boa. Daí eu falei para Deus, eu quero mais disso. Daí eu pensei, ela aprovou. Ela aprovou. E daí ontem ela me mandou uma mensagem e mandou outro texto. Ela falou, meu Deus, não pare de chorar a hora que eu estou lendo esse texto aqui. Ela aprovou. Isso acende a chama. Deixa Deus falar através da Bíblia. Mas se você não lê, como é que Ele vai falar? Se você ler só um pouquinho, como é que Ele vai falar? Não é que você precisa ficar lendo um monte, mas leia, releia, leia, nem que seja 10 vezes o mesmo versículo. Ele vai falar. Assim vai acendendo, vai começar a arder no seu coração. Então a palavra, ela acende. A oração acende. A obediência a Deus acende. As conversas sobre o reino de Deus acende. Sabe, está conversando, de repente seu coração começa a arder com aquilo que o irmão está contando. Ela acende bastante com os louvores. A hora que eu começo a louvar a Deus, adorar a Deus, ela acende. Salmo 119 diz, 105, lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. Agora olha o que Deus diz para nós no Salmo. Quero finalizar com isso. Salmo 60, 1 e 2. Diz assim, eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite, através desse texto. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgir, e a sua glória se verá sobre ti. Convidar você a se colocar de pé. Ele diz que o mundo está em trevas. Ele diz assim que eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. As pessoas estão começando não, elas estão dando continuidade a obras malignas, a obras de engano. Eles estão se embrenhando nas trevas, trocando a verdade de Deus por mentira, adorando a criatura em vez do Criador. Hoje em dia nós vemos um culto muito forte sobre o corpo, para mudar tudo o que Deus fez. Nós vemos pessoas tão novinhas, moças novinhas, já querendo mudar tudo. E aí eu vi comentário, eles estão tirando a beleza natural para colocar uma beleza artificial. Eu não sou contra certas coisas, mas nós vemos que há uma insatisfação. Isso é do reino das trevas. As trevas estão cobrindo. Nós vemos coisas que nós nunca vimos, não é verdade? Nesse mundo, mas nós não precisamos temer, ficar com medo, porque aqui diz, as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Se você quiser fechar os seus olhos e falar com Deus, você é um farol. Como está a tua luz? O que está tirando a sua claridade? Você não está enxergando saída para os seus problemas? Não há lugar para tristeza no coração. Se você chegou aqui triste,
Lance fora toda essa tristeza. O Senhor é contigo. É Ele que pode todas as coisas. E você está diante daquele que pode todas as coisas. É o Senhor, o poderoso. A Bíblia ainda diz que Ele é o Senhor dos exércitos, porque Ele guerreia as nossas guerras. Ele está conosco como um poderoso guerreiro. Ele veio trazer liberdade para nós. Não precisamos mais ficar presos ao medo, à insegurança, à dúvida, sentimentos de abandono, falta de valor. Tem pessoas aqui que estão se sentindo sem valor. Larga essa mentira agora. Deus amou você, que se fosse só por você, Ele enviaria Jesus para te salvar. Você é filho. Ocupe esse lugar de filho de Deus. Diga: eu sou filho. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou filho do Criador. O Pai quer cuidar de você. Creia. Não deixe as mentiras tirar a tua luz. O Pai não abandona. Você é joia preciosa de Deus. Ele morreu, Jesus morreu. O Pai deu o seu Filho. Jesus morreu para que a gente tivesse uma vida abundante. Jesus lá na cruz viu você. Ele morreu para que você tivesse uma nova história. Creia nisso. Ele quer fazer uma nova história em cada área da sua vida. Diga: Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Ele tem todo o poder. Saia daqui leve. Saia daqui alegre. Porque Ele está cuidando da sua vida. Ele te chama pelo nome. Ele te conhece. A Bíblia diz que desde que você levanta até a hora que você vai deitar, Ele vê. Até os teus pensamentos Ele sabe. Você é exclusivo dEle. Povo escolhido, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pai, eu quero orar por cada um que está aqui. Pai, vem com a tua unção que quebra todo jugo. Vem com tua verdade que destrói a mentira. Espírito Santo, testifica no coração de cada um a tua verdade, Senhor. Pai, traz leveza, traz paz a cada um que está aqui. Desamarra ele dos problemas. Pai, aqueles que estão se sentindo sem valor, imprime agora o valor deles. Se eles não fizessem nada, somente por ser seu filho, eles são de valor. Pai, conduz cada um ao centro da tua vontade, Deus. Remove agora, Senhor, do coração tudo aquilo que está trazendo peso.
Pai, aqui estão os teus filhos amados, escolhidos. Pai, eu sei, Senhor, que Tu quer criar algo novo na vida de cada um. Senhor, Tu quer abrir portas. Tu quer fechar algumas portas que não são Tuas. Pai, vem com o Teu amor e a Tua graça. Vem colocando, Senhor, uma unção especial. Pai, vem agora soprando para que a luz se acenda. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Continua na presença de Deus. Senhor, fala, Senhor, que a mensagem desta palavra, meu Deus, possa, Senhor, permanecer nesse coração